Bem-vindos ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Agora, 8h35 da noite, no horário de Brasília. A gente vai estar juntos por cerca de 1 hora para falar sobre, claro, a vitória de Javier Milei na Argentina, mas além da vitória de Milei... Um instante. Licença. Além da vitória de Milei, a gente também vai estar falando sobre 2 audiências da maior importância que estão acontecendo no Congresso Federal e também na Assembleia Legislativa do Paraná, tratando sobre a inclusão de vacinas contra a Covid-19 no PNI para crianças entre 6 meses de idade e 5 anos. Um programa polêmico, tem todo um contexto maior que a gente vai discutir, que eu já discuti antes no programa e que a gente vai estar trazendo à tona, mas hoje, claro, de forma muito especial, a gente vai ter uma entrevista exclusiva com a deputada Bia Kicis, que é a proponente da audiência na Câmara Federal, e que muito atenciosamente nos atendeu e tirou um tempo para conversar conosco ontem. Vocês vão estar vendo essa entrevista a respeito das audiências hoje. Vou pedir que vocês que estão chegando agora curtam, comentem, compartilhem. Hoje a gente está num estúdio diferente. Novamente o colega Joshua Phillip está emprestando o estúdio para a gente aqui em Nova York. Então, se tiver qualquer dificuldade técnica, peço que informem para a gente estar endereçando. Bom, muito bem. Com isso dito, a gente pode começar com nossa primeira pauta sobre Javier Milei. Vocês vão ver aqui embaixo de mim na sequência. Milei eleito na Argentina, a casta vermelha treme, que claro é uma frase do argentino. É até curioso, eu estive cobrindo a eleição do Milei aqui para a edição americana do Epoch Times. Vocês vão poder ver o artigo que foi ao ar ontem aqui ao meu lado na sequência. E são 5 coisas, me pediram para fazer nesse formato que é divertido na imprensa, o pessoal gosta de ver. 5 coisas para saber sobre o Javier Milei. Foi o artigo que publiquei ontem aqui, até é um dos artigos que eu publiquei que está indo melhor para o Epoch Times americano. Pois muito bem, a casta vermelha treme. Vamos dispor os fatos e, na sequência, a gente pode tecer análise e conversar sobre essa eleição do Milei em pontos mais subjetivos. Agora, um instante, por favor. Ok, estamos aqui na parte técnica. Bom, sobre essa eleição do Milei. Primeiro, aos fatos. Milei veio como um outsider da política. Ele foi eleito deputado em 2021 e teve uma ascensão meteórica até conseguir não só ser eleito presidente, mas em um mundo onde eleições raramente são ganhas por uma margem ampla e onde as sociedades, em especial no Ocidente, a gente viu isso, Brasil e Estados Unidos, tendem a estar muito polarizadas, ele conseguiu o feito de ganhar com 11 pontos percentuais de diferença do rival Sérgio Massa. Então, Milei ficou com 55,7% dos votos, o Massa com 44,3%. A coisa chega a um ponto onde mesmo aqueles que não esperavam o ocorrido tiveram que dar o braço a torcer. Agora, com o Milei, um personagem exótico, fazendo uma recapitulação, uma retrospectiva sobre o homem. Milei é formado em economia, ele tem 2 mestrados na área, o argentino tem 53 anos. Muita gente fala que o background dele em economia foi o que pode ter levado ele à presidência, e eu até falei com uma especialista do Wilson Center, a Beatriz Nuis. Hoje, a entrevista com ela deve estar na nossa live de quinta-feira, vai ter que traduzir, a entrevista foi em inglês. Mas conversei com ela e ela disse que parte da análise dela é de que houve também, por parte mesmo de esquerdistas, um voto muito punitivo. O oponente era Sérgio Massa, que, vejam, não era Alberto Fernandes, que poderia ter disputado a reeleição, mas tamanha era a rejeição a Alberto Fernandes que veio um outro candidato. Tragicomicamente, ironicamente, o candidato escolhido foi logo o ministro da Economia, com a economia como a pauta central da eleição. Claro, a Argentina está chegando a 143% de inflação anual, comparado no último período de 12 meses, e analistas ainda falam em chegar a 185% até o final do ano.
Então, nessa toada, essa analista, outras pessoas já haviam me falado isso, Milei vem muito com votos punitivos de rejeição a Alberto Fernandes e a toda essa gestão. Quanto à ideologia e ao que pensa Milei, ele se descreve como um anarcocapitalista. Ele é apelidado pelos próprios apoiadores de É Louco, o louco, o maluco. E até o título de um livro, que é uma biografia não oficial sobre ele, com questões disputadas, né? Uma pesquisa de 2018 apontava que o Milei era o economista que, disparado, em comparação ao segundo lugar, tinha mais tempo de tela na televisão nacional. E, de fato, ele é um personagem divertido. Ele ficou famoso na eleição, estando com uma motosserra escrito Viva a Liberdade e um palavrão que mostrava tudo aquilo que talvez permeie a sua perspectiva política com a coalizão La Libertad Avança, a Liberdade Avança, a coalizão político-partidária pela qual ele foi eleito. A coisa vem na toada de desespero regional. A gente vai estar falando mais sobre isso adiante, mas, por exemplo, no Brasil, a coisa foi citada como hecatombe, vista com pânico pelo Palácio do Planalto. A gente vai falar mais sobre o impacto regional do Milei, mas vou estar pontuando antes uma questão em particular. São duas as análises que eu gostaria de trazer do Milei. Esses são os dados do personagem, mas vale até brincar sobre isso do Milei, que tem uma foto famosa. Ele foi goleiro na infância. Infância não, adolescência. Jogou nas categorias de base de um clube de futebol regional chamado Chacarita Juniors. E no mesmo período foi cantor de rock. Ele era cantor de uma banda cover dos Rolling Stones, que tocava músicas do grupo inglês. Então, na mesma toada, o Milei conseguiu reunir uma série de elementos passionais do povo argentino, talvez do povo sul-americano, e até o que eu escrevi aqui, né? Que ele conseguiu reunir, nesse artigo para os Estados Unidos, ele conseguiu reunir música, até o rock, que os argentinos são famosos, né? Os brasileiros também, mas os argentinos muito famosos por atrair multidões em shows do Metallica, do AC/DC, etc. Conseguiu unir música, era cantor de rock também. Conseguiu abordar a pauta, conseguiu trazer o futebol, era goleiro, até chegou a defender gol em programa de mesa redonda de esportes na televisão argentina. E conseguiu trazer a pauta econômica à tona. Ele parecia a questão feita sob medida para o público sul-americano. E existe um fator peculiar do porquê, talvez, localmente, dentro da Argentina, uma vitória dele seja motivo de desespero. Vou pedir que a gente passe para a próxima imagem. É um print que eu coloquei nesse artigo que foi publicado no exterior. E é parte do programa de governo, dos documentos de programa de governo da coalizão La Libertad Avança, a coalizão pela qual ele foi eleito. Então vejam, a missão do La Libertad Avança é uma aliança de governo que reúne, convoca, se dirige a homens e mulheres de toda condição social, conformada por distintos partidos políticos e criada para impulsionar políticas liberais que auxiliem no desenvolvimento econômico, político, cultural e social que nós argentinos necessitamos para voltar a ser o país pujante que éramos, a começando no ano de 1900. A questão com o Milei é que ele aborda uma coisa que está a fundo no psicológico do argentino. A Argentina, assim como outros países latino-americanos, tem a sua história dos libertadores, né? No caso deles era o San Martín. E fica fundo no psicológico aquela questão os libertadores levando a liberdade para um povo que assume para si, então, uma grande responsabilidade. É até uma coisa que se fala do excepcionalismo argentino. Tem até... Parte das fontes que eu usei para escrever esse artigo foi um artigo na Harvard Business Review inteiro sobre essa questão do excepcionalismo argentino. Claro, o excepcionalismo, a ideia de que seu povo tem uma missão maior, de que ele é especial, excepcional. Muita gente fala do excepcionalismo também francês e do excepcionalismo americano. Agora, esses três países falam do excepcionalismo. Mas, lá em 1900, essa comparação era ainda mais própria, já que um argentino, no ano de 1900, como está aqui, para a gente entender essa prosperidade da qual eles estão falando, era mais rico que um francês, era mais rico que um alemão. Talvez a Argentina, na época, rivalizasse com os Estados Unidos por uma potência do Novo Mundo. Eu falei dos franceses.
E em Paris tinha até a brincadeira, segundo esse artigo da Harvard Business Review que eu estava referenciando, de que quando você era muito abastado, se falava que era tão rico quanto um argentino. Parecia o cumprimento da profecia dos libertadores, certo? Agora, quando a gente passa de 1900 lá para frente, em 1946, o tenente-general Juan Domingo Perón assume a presidência da Argentina. Ficou 11 anos no poder, saiu depois devido a um golpe, e depois chegou a ficar mais um período no poder entre 73 e 74, quando ele faleceu. O Perón foi uma figura que gerou um imenso culto de personalidade na Argentina. Vou contar para vocês uma história que até quem me contou foi a Elina. A Elina Villafani, que é uma jornalista do Epoch Times em espanhol, ela é argentina. E vejam só, ela estava falando sobre a questão do Perón, que o pai dela trabalhava numa fábrica, os sindicatos eram muito fortes durante o governo do Perón. Ela trabalhava numa fábrica, e aí depois que a Eva Perón, a esposa do Perón, morreu, veio um pedido da fábrica, mas não só naquela fábrica, em várias, para que todo mundo utilizasse faixas pretas em luto no braço. O pai dela não estava usando a faixa, e o que aconteceu? A fábrica ligou para a polícia ir lá cobrar ela porque ela não estava usando a faixa. Cobrar ele porque ele não estava usando a faixa. Aí o pai dela respondeu, né? Eu não usei uma faixa dessas quando a minha mãe morreu, não é por essa, falou um palavrão, que eu vou usar. Eu fiz essa breve digressão para a gente ter a noção do culto de personalidade. E o Perón conseguiu, via seu culto de personalidade na época, é uma circunstância histórica mais complexa, a gente não precisa entrar nos detalhes do governo Perón. Mas aquele culto de personalidade gerou a história, e isso se reflete na marcha peronista. Mas a história geral, o mito geral de que o Perón estava cumprindo a profecia dos libertadores, cumprindo o excepcionalismo postulado por San Martín na fundação da República Platenha da Argentina, aqui ao lado. Isso se concretizou no imaginário popular de uma forma tremenda. Vejamos, por exemplo, que na marcha peronista, que ainda era cantada no Congresso, foi cantada no Congresso em anos recentes, durante o governo Macri, tem uma cena do Macri esbugalhando o olho e os congressistas de esquerda cantando a marcha peronista, que era a música tema do culto de personalidade do Perón. E aí, o que se falava ali na marcha peronista era de que o Perón estava cumprindo a Argentina com a qual sonhou o libertador San Martín. Pois bem, vejam o que essa eleição do Milei traz numa perspectiva histórica. Claro, aqui é uma análise subjetiva, mas existe essa questão do imaginário popular quando a gente estica aí a coisa em termos de competição de grandes potências e em termos de história nacional e imaginário popular nacional. O Milei é um ponto de virada na história da Argentina porque, em ele conseguindo fazer um bom governo, como, por exemplo, algumas das fontes com quem eu tenho conversado, o ex-ministro da Defesa da Bolívia, da década de 90, o Carlos Sánchez Berzaín, e o Roderick Navarro, que escreve para o Pan Am Post, duas pessoas com quem eu conversei sobre a eleição do Milei, tem citações deles naquele artigo publicado nos Estados Unidos. Os dois estavam falando sobre qual é o desafio agora, é fazer um bom governo com uma oposição ferrenha e possivelmente desleal dos peronistas e dos esquerdistas, mas em que ele fazendo um bom governo, em ele conseguindo abrir para a Argentina um caminho de desenvolvimento amplo, existe uma virada no psicológico argentino aí. Eu falei do Perón como o cara que condensava essa ideia do mito que ia cumprir a profecia dos libertadores de San Martín. E claro, o Perón era uma figura muito oposta ao Milei em quase todos os aspectos. O Milei busca reformas de livre mercado, o Perón era um estatizador nato, né? O Perón tinha todo o negócio, apesar de ser discutida a ideologia dele, ele era um cara que perto do fim da vida se tornou muito socialista, sempre com um viés tendendo para os autoritários, mas que na década de 40, por exemplo, tinha toda uma simpatia pelos fascistas italianos, pela figura de Mussolini. E o Milei busca o contrário, né? Como sua autoproclamada ideologia de
anarcocapitalista postula, busca a liberdade individual. Agora, vejam a reversão que existe no imaginário se a profecia dos libertadores, o negócio de fazer com que a Argentina recobre a riqueza que tinha e a prosperidade que tinha, é executada não por um cara da linha peronista, da linha que ficou condensada do culto de personalidade ao líder forte da esquerda autoritária, mas ao contrário não, o negócio cai pro lado de El Loco Milei, o apelidado por seus apoiadores de O Maluco, né? The Madman, El Loco. E esse cara é quem acaba por conduzir a Argentina à realização da profecia dos libertadores. É por isso também que existe um clima tão acalorado lá dentro da Argentina sobre essa eleição. É por aquilo que isso representa no psicológico, no imaginário popular. Dados os fatos, dada essa análise subjetiva, eu vou citar mais uma questão, que é as implicações regionais disso. Então, vamos recapitular. Quando o Milei começa a surgir, ele não é levado a sério por parte da imprensa. Quando ele vence as primárias na Argentina, de repente ele se torna uma coisa a ser levada a sério. No primeiro turno, ele fica muito pouco atrás do Massa, depois capitaliza em todos os votos da direita moderada, com o Macri, com a Buric, que cedem apoio a ele, e agora vence. Durante a campanha, o pânico foi generalizado na parte da oposição, agora a oposição, não só pela sua vitória ali dentro, mas agora toda a esquerda regional teve essa questão, e a gente viu muitos líderes de direita mundiais celebrando a vitória do Milei, uma coisa que teve uma repercussão internacional tremenda. Para a gente começar a falar do assunto, vou pedir que a gente tem um vídeo do Donald Trump parabenizando o Milei a respeito de todo o ocorrido. Vamos ver. A very special congratulations to Javier Milei on a great race for President of Argentina. The whole world was watching, and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again. Congratulations. Vocês viram, então, o ex-presidente Donald Trump falando a respeito da vitória de Javier Milei, o que dá um pouco de toda a toada. Vocês vão lembrar, a gente tem a imagem aqui na sequência, de que no caminho para a eleição teve uma matéria no Brasil da Vera Rosa, no Estadão, que chegou a ter uma repercussão muito grande. Lula atuou em operação para o banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Depois isso foi negado pelo governo, mas a tese na época era de que o governo Lula estava fazendo esforços dessa e de outras formas para que algo pudesse ser feito para que o Milei não fosse eleito. Se você vai aqui nas aspas do Estadão, dá para ler: a eleição na Argentina é no próximo dia 22, e tudo indica que haverá segundo turno. Diante do cenário de incertezas, Lula decidiu partir para o tudo ou nada na tentativa de evitar o colapso. A estratégia é ancorada por um diagnóstico político e pragmático. O possível triunfo de Milei ressuscita um polo de extrema-direita ainda mais radical na América Latina. Perto dessa, aspas agora, hecatombe. Hecatombe, para quem não sabe, é um negócio apocalíptico, uma catástrofe. É o negócio holocáustico. A partilha de mais cargos com o Centrão virou apenas uma pimentinha nos olhos de Lula, comparado à eleição de Milei, isso que pontuava na época o Estadão. O próprio Milei chegou a reagir a essa matéria. Se a gente vai para a próxima tela, ele falou aí a frase que está aqui embaixo de mim, que é de que a casta vermelha treme. Foi o que ele estava falando. E no Twitter depois, isso foi inundado como uma coisa que foi ecoado em vários perfis do Twitter, do X, né, agora, do X, não só na América Latina, mas no mundo, né, de que isso seria um prelúdio de uma virada política que pode ecoar com Trump no ano que vem e no Brasil, eventualmente. Mas eu vi tweets com bandeiras de vários países citando um revés, um momento pontuado pela eleição de Javier Milei. Isso por agora fica na base, talvez, do wishful thinking, dos pensamentos desejosos da direita para um retorno ao poder, mas é o clima que ficou de festa internacionalmente na América do Sul e, como a gente viu com o Trump, até
além dela. Na sequência, a gente vai estar com a deputada Bia Kicis falando sobre a obrigatoriedade de vacinas a partir do ano que vem, vacinas contra a Covid-19, para crianças de 6 meses a 5 anos, uma decisão muito controversa, e o que congressos, o Congresso Federal e o Congresso Paranaense, na Alesp, estão fazendo a respeito. Antes da gente ir, você que está aqui conosco agora, você que está assistindo pela primeira vez, você que já conhece o canal, curtida, comentário, compartilhamento, tudo isso nos ajuda a seguir crescendo. Mas mais importante que isso, a gente vai falar na sequência sobre um assunto extremamente sensível aqui no YouTube, o assunto da vacinação. Esse canal mesmo já foi antes censurado, já ficou fora do ar devido a situações, a conteúdos como o que a gente vai falar na sequência. Claro, a gente desde então tem tentado evitar que isso ocorra, mas é sempre muito delicado por quão vagas são as definições para autocensura. Bem-vindos de volta então ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Antes da gente seguir adiante, vou estar pedindo que você que acompanha o nosso canal, você que está conhecendo agora, curta, comente, compartilhe. E vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, porque tem informações muito relevantes, questões de utilidade pública, vindo na sequência. O que eu quero dizer com isso? Por que eu digo isso? Se a gente colocar a próxima tela aqui do meu lado, vocês vão ver Covid-19, entenda como se dará a vacinação de crianças a partir de 2024. É isso, crianças a partir de 6 meses e até 5 anos de idade estão entre um grupo que precisará ser vacinado pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, a partir já do ano que vem. A decisão vem cheia de controvérsias, mas também em uma outra toada. Se a gente passar para a próxima tela, vocês vão ver aqui o lançamento do programa Saúde com Ciência. Esse é um programa que vem na seguinte linha de combate à desinformação. Tem um release de imprensa que especifica mais detalhes a respeito dele. Eles não chegam a explicar o que desinformação significa, ou explicam de forma muito vaga. Com fake news a mesma coisa. Dizem que supostos estudos estrangeiros estão circulando. E isso vai servir como justificativa para responsabilização, para repressão, pelo que parece. Se a gente passar para a próxima tela, vocês vão ver que existe 2 dos pontos que estão nesse release de imprensa: acompanhamento, análise e pesquisa e responsabilização. Vale a pena a gente dar uma espiada. É realizado acompanhamento, análise e pesquisa de fontes de dados relevantes, sejam elas de mídia, redes sociais, canais digitais ou até mesmo de meios offline. Isso permite entender e avaliar a desinformação em relação às políticas públicas de saúde e, se necessário, encaminhá-las para as devidas ações, incluindo reforço na comunicação ou notificação das autoridades competentes. Na sequência, responsabilização. Serão encaminhadas para órgãos competentes, garantindo que a investigação e responsabilização ocorram de maneira adequada. As medidas legais necessárias são tomadas para abordar de forma eficaz cada questão identificada. Ou seja, sintetizando aquilo que está ali, a desinformação ou fake news, definidas em termos aparentemente muito vagos, vão servir de base para que pessoas sejam denunciadas por desinformar, por causar dano às políticas de saúde. E isso, junto com o anúncio do PNI, significa que questionamentos sobre o uso obrigatório de vacinas para crianças entre 6 meses e 5 anos, críticas quanto a isso, então poderão ser denunciadas e os responsáveis vão ser responsabilizados, o que quer que isso signifique. Com o histórico jurídico recente do Brasil, com o que a gente viu acontecer mesmo com o 8 de janeiro, ou com os protestos do ano passado, é motivo de bastante preocupação. Isso não vem, no entanto, sem uma oposição. Se a gente passar para as telas adiante, vocês vão ver que há uma reação no Congresso Nacional e uma reação nos estados. Essa imagem é da deputada Bia Kicis, que pediu uma audiência, ela aconteceu hoje, mais cedo, e trouxe médicos. Ela tem feito um trabalho com mais audiências, também houve médicos, uma com médicos brasileiros. Essa foi a com alguns dos maiores especialistas em medicina no planeta, alguns dos maiores especialistas em medicina
no planeta, falando então à Câmara dos Deputados a respeito das possíveis consequências dessa medida e trazendo contrapontos científicos. A deputada, muito atenciosamente, nos atendeu a respeito disso. Você assiste na sequência a entrevista que eu realizei com ela ontem, logo antes da audiência. Vamos conferir. Primeiro de tudo, eu gostaria de lhe perguntar, gostaria que tu explicasse para o público por que essa é uma pauta tão relevante após a notícia de que as vacinas contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 5 anos estariam inclusas no PNI a partir de 2024. Explicar a importância disso, dessas audiências para o público, né? Bom, primeiramente, dizer que essa é uma notícia que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, tendo em vista que a gente acompanha o que está acontecendo pelo mundo, né? A vacina, ela já está deixando de ser obrigatória em praticamente todos os países, ninguém mais cobra a vacina, passaporte vacinal, nada disso, e por tudo que a gente ouve, os médicos, os especialistas, cientistas, comentarem, as crianças, elas não são, né, inclusive a OMS não coloca as crianças como um alvo prioritário para receberem essas vacinas, porque as crianças, elas têm... Então, assim, o que a gente vê é que não faz sentido você tornar obrigatório quando tantos pais se colocam contrários a vacinar os seus filhos. O Estado, ele não pode vir de cima para baixo obrigando os pais a vacinarem seus filhos e ainda punindo aqueles que não queiram. A gente quer uma abertura para o diálogo, a gente quer um debate de alto nível, é por isso que nós convidamos já em outras audiências médicos brasileiros, cientistas e o diretor de imunizações do Ministério da Saúde, que também falou. Tivemos um bom debate, mas ao final, né, a postura do diretor foi uma postura totalitária. Mesmo com o debate aberto, com as questões relacionadas à falta de evidência científica para essa necessidade, ele falou, vai ser obrigatório e pronto. E o que se trata aqui é de muitas pessoas que são anti-vacina, né, acusando quem não aceita essa imposição de anti-vacina. Então, a gente quer um debate com pessoas que não serão acusadas de serem bolsonaristas. Ninguém vai poder dizer que os médicos americanos, os médicos estrangeiros que virão, são bolsonaristas, porque tudo que a esquerda faz para cortar o diálogo é rotular, chamar de antivax, chamar de bolsonarista, para tentar impedir, né, o debate científico. Bom, e você está realizando essas audiências públicas no Congresso. O que você espera que possa ser feito? Que possibilidades você vê de impedir que isso venha a vigorar no PNI a partir do ano que vem? Que outras medidas estão disponíveis? A gente está fazendo essas audiências públicas para a gente mobilizar a sociedade e trazer informação. Quero dizer que toda vez que eles dizem que estamos desinformando, na ciência não existe essa história de desinformação. Existem visões diferentes que têm que ser colocadas, cotejadas, existem dados, e na ciência não existe uma verdade absoluta e que seja imutável. Ciência é exatamente você estar o tempo inteiro confrontando confrontando aquilo que chamam de verdade, vamos colocar como verdades provisórias, porque são teses, na verdade são teorias, e essas teorias elas podem ser derrubadas por outras, né? Então, nós estamos querendo elucidar, trazer boa informação e debate, porque já temos medidas legais, como, por exemplo, os projetos de decreto legislativo, né, PDLs, né, que estão sendo preparados para assim que haja um ato, porque não houve um decreto, não houve uma portaria, simplesmente foi incluído no PNI. Né? Mas nós vamos propor projetos de decreto legislativo para suspender ou também projetos de lei que proíbam que vacinas que não sejam realmente
se tornem incluídas no PNI. Por quê? Porque o PNI, quando é que a vacina pode se tornar obrigatória? Quando ela imuniza, ela impede a transmissão, impede que a pessoa adquira aquela doença. Então, a gente entende que há um sentido em você tornar essa vacina até obrigatória. Mas no momento que você tem uma vacina que não que a pessoa adquira a doença, essa doença, não faz nenhum sentido ela estar incluída no PNI. Bom, e junto do anúncio do PNI veio o anúncio pelo governo Lula do programa Saúde e Consciência, que tinha uma série de pilares, mas um deles era a responsabilização. Então, até lendo o release de imprensa, ele pede que as pessoas evitem notícias com, aspas, supostos estudos estrangeiros e que se denuncie e responsabilize as pessoas que discutirem isso, sempre com os termos de desinformação muito vagos, né? Então, é uma combinação de um pedido que se responsabilize, sem dizer pelo que se responsabiliza, com um pedido de que os pais percam o direito de decidir se seus filhos vão ou não tomar uma vacina sobre a qual ainda pesam dúvidas. Isso não traz uma preocupação de um autoritarismo crescendo no Brasil? Sim, a gente está vendo esse autoritarismo crescer, como eu te disse, na audiência que nós fizemos, embora a gente tenha conseguido um debate altíssimo nível, ao final, o representante do Ministério da Saúde simplesmente disse que vai ser obrigatório sim, e o que se trata aqui é um bando de um pessoal antivacina. Falando com médicos, com cientistas, com pessoas responsáveis e com pais. Afinal de contas, né, o Estado ele não é responsável pelas nossas crianças. Os responsáveis pelas crianças, primeiramente, são os pais. O Estado entra de forma suplementar, complementar. Tanta criança abandonada, sem ninguém para cuidar, é dessas crianças que o Estado tem que se ocupar. Que as crianças que têm pais, que são zelosos, cuidadosos e que estão tomando decisões, inclusive baseadas no artigo 15 do Código Civil Brasileiro, que impede que qualquer um seja obrigado a se submeter a um tratamento que possa trazer risco para a pessoa. E aí, a gente louva aqui o quê? A autonomia médica. Então, nós queremos que os médicos possam decidir junto com os pais, né, se aquela criança deve ou não ser vacinada. O médico vai recomendar, mas são os pais que vão decidir. Agora, eles estão passando por cima da própria autonomia médica. Os médicos têm sido perseguidos. Médicos que vão contra a obrigatoriedade têm sido perseguidos. E se você pegar a própria bula da Pfizer, os estudos deles, eles recomendam que haja uma autorização para que se tome a vacina. E isso não está sendo levado em consideração. Então, eu quero dizer para aquelas pessoas que acham que a gente vai se submeter a um decreto, a alguma imposição que é totalmente ilegal, imoral, inconstitucional e perigosa para as nossas crianças, nós não vamos parar. Os pais estão unidos e dispostos a essa briga. E a nossa briga é uma briga pela conscientização, a verdadeira, não uma conscientização, né, que é chamado de conscientização, com uma faca, né, uma faca no peito da pessoa. Ou você se conscientiza ou você morre. Isso não é conscientização. Bom, deputada, muito obrigado. Sobre o PNI, era isso que eu gostaria de te perguntar, mas aproveitando que eu estou falando contigo e houve ontem a eleição de Javier Milei na Argentina, algumas palavras sobre a eleição de um candidato de direita e um dos 4 países no continente que não está com governos de tendência esquerdista. Nós ficamos muito animados, muito felizes, apoiamos muito a candidatura do Javier Milei, estamos aqui pensando em criar uma comitiva, montar uma comitiva para irmos para a posse na Argentina. Nós ficamos muito aliviados, não é? Porque o governo de Milei é um governo que vai ser contrário às medidas, né, totalitárias do Foro de São Paulo, e combate às medidas do Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo não se importa com a soberania dos países, pelo contrário, quer acabar com a soberania. E a gente está vendo, por exemplo, o Brasil deu mais de 1 bilhão para a Argentina para tentar interferir nessas eleições, não conseguiu. E agora eu já vi até pessoas no Twitter comentando, quem sabe agora os impostos do Brasil podem diminuir um pouquinho, e temos menos um país do Foro de São Paulo para a gente sustentar.
Então, eu quero desejar aí boa sorte ao Milei, força, muita sabedoria, porque ele vai enfrentar uma oposição fora de São Paulo, que é uma oposição aguerrida, mas é uma oposição sem nenhum tipo de ética, né? Que vai para cima, que essa, sim, faz tudo para aniquilar, censurar, mas a gente deseja boa sorte, porque a gente sabe que ele é uma pessoa de coragem e, com certeza, ele está preparado para essa missão que vai assumir. Bom, deputada, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Antes da senhora ir, queria um instantinho para... Não sei se a senhora já conhece o trabalho da Epoch Times, mas até questão de protocolo padrão da empresa, a gente sempre fala, né? O Epoch Times é uma mídia que foi fundada nos Estados Unidos por sobreviventes da ditadura chinesa e, a partir dos esforços voluntários, eles praticavam Falun Dafa, né? Uma prática de meditação que é perseguida na China desde 99, que enfatiza a verdade, compaixão e tolerância. E a mídia foi fundada para trazer as notícias dessa perseguição religiosa e, a partir dos esforços de voluntários, até eu comecei como voluntário no Brasil também, né? Hoje está em 36 países, em 22 idiomas, e é o 4º maior jornal por volume de assinantes nos Estados Unidos. Então a gente sempre conscientiza sobre essa perseguição na China, com todo mundo que a gente entra em contato, e queria deixar um recado com a senhora também. Bom, muito bem. Vocês ouviram aí ontem, tive a oportunidade de conversar com a deputada que muito gentilmente nos atendeu, e eu quero agradecer imensamente não só a deputada Bia Kicis, mas também aos médicos corajosos, eu não sei se eu posso falar o nome deles, mas aos médicos corajosos que atuaram, que estão conversando com os pais e que possibilitaram que essa entrevista acontecesse e que estão nos ajudando na cobertura, trazendo a informação daquela perspectiva. Claro, uma cobertura abrangente inclui os dois lados da questão, mas comumente sobre esse assunto existe a narrativa oficial e ponto final. Então, nós agradecemos aos médicos, aos quem está na política, etc., que está nos trazendo as informações para a gente poder tentar entender essa história de vários lados. E muito poucas mídias irão noticiar essa história. É por isso que eu convido novamente para que... Vocês viram, a gente teve que censurar certas coisas para impedir que esse vídeo fosse derrubado do YouTube. Então vou deixar novamente um apelo, não só para que a gente possa levar essa informação, para que você possa receber essa informação. Convido todo mundo a estar conosco por e-mail, por WhatsApp. Por quê? Porque se esse vídeo, se esse canal eventualmente acabarem por ser derrubados, a gente ainda vai ter um jeito de tentar trazer entrevistas exclusivas como essa para você, de tentar trazer informações como essas que a gente citou há pouco até você. Então, vou pedir que o pessoal deixe os links para e-mail, WhatsApp, aqui no chat ao vivo. A gente agora está com um newsletter de saúde, então você vai estar recebendo informações de saúde, a cobertura especial que a gente está fazendo sobre a saga do PNI e a oposição que há a ela. Você vai estar recebendo tudo isso por e-mail. Esteja conosco então por WhatsApp, por e-mail. Peço a todos. Os links estão aí em destaque no chat ao vivo. E antes da gente encerrar esse bloco, eu quero fazer um agradecimento especial não só ao pessoal que nos deu os meios, aos médicos que nos contataram, doutora Ana, etc., que nos deram os meios de cobrir isso. Não vou falar sobrenomes, né, mas os médicos que nos deram os meios para cobrir isso, nossos profundos agradecimentos, e a todo mundo que apoia a gente, que curte, comenta, compartilha, que está conosco por verdade e tradição, buscando informação transparente, buscando jornalismo independente, e em especial nossos assinantes na Epoch TV Brasil. Essa é a plataforma onde a gente pode noticiar sem censura, onde a gente está colocando para os nossos assinantes documentários como A Crise Invisível, um documentário importantíssimo que aborda justamente os efeitos de um certo medicamento ligado a uma certa pandemia recente que, vocês sabem, não posso discutir aqui no YouTube. Então, se você quer saber mais, se você quer estar conosco nessa jornada, lhe convido a também se tornar um apoiador e poder viabilizar mais conteúdo para assinantes, mais informação a respeito de assuntos como esse, e também que a gente faça vídeos gratuitos para o público em geral, como esse que você agora assiste. Muito obrigado, eu sou muito grato a você que é apoiador. Eu mesmo entrei na empresa me doando com trabalho voluntário, e você que está doando de si para assinar o Epoch Times, muito, muito, muito obrigado. A gente vai estar respondendo perguntas na sequência. Quem quiser conhecer mais ou assinar, ver nossos documentários, A Crise Invisível ou outros, vou pedir que a produção deixe também o link no chat ao vivo.
Vou tomar uma água e a gente volta para responder comentários e o nosso momento de descontração, eu e vocês que são íntimos, que estão sempre nas lives. A gente volta em breve e até breve. Livre é igual à sociedade livre. O jornalismo independente e o amplo acesso a informações são os pilares para a liberdade de uma nação. No Epoch Times, nosso trabalho é pautado em verdade e tradição, e nossa missão é cobrir grandes histórias que os outros não cobrem. Por isso, criamos nossa plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil, com conteúdos exclusivos e tópicos sensíveis que são barrados pelas redes sociais. Lá você encontra conteúdos como os documentários Os Zumbis da China, rastreando as origens da Covid-19, as origens sombrias do comunismo, séries com informações médicas que vêm sendo ocultadas do público e conteúdos que inspiram o melhor da alma humana, como a série Conversas ao Piano. Ao se tornar membro da Epoch TV, além de ter acesso a esses conteúdos exclusivos, você permite que possamos continuar trazendo informações gratuitas aqui em nosso jornal diário e levando essas informações para ainda mais brasileiros. Clique no link disponível na descrição ou escaneie o código QR que está na tela e torne-se um apoiador do jornalismo honesto. Então, meu bem-vindo de volta a todos aqui no Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. A gente na sequência vai estar conversando, respondendo perguntas. Então, vamos lá. Hoje é um dia muito especial. A gente teve a honra de receber a deputada Bia Kicis. Vamos na sequência ver os comentários. Já vou ler um aqui que a senhora Lene Barbosa está dizendo: vamos, se inscrevam, deem likes, Manaus, Amazonas. Muito carinho pelo povo do Amazonas. Eu tive a honra de poder visitar o teatro, o belíssimo teatro em Manaus, quando era criança, para assistir o Pedro e o Lobo. Então é um carinho de infância aí já por essa viagem a Manaus. Muito obrigado pelo pessoal de Manaus que está aí. E a senhora Lene, valeu. O pessoal falou, a senhora Regina falou sobre autoritarismo crescendo, és muito educado. Autoritarismo plenamente instaurado, estado de exceção a todo vapor. Veja essa entrevista, quantos apitos impedindo o livre fluir da linguagem. E é verdade, talvez tenha sido um eufemismo, e o triste é que não é só um fenômeno brasileiro, mas a gente vê as liberdades sendo erodidas, evaporando na frente dos nossos olhos no Brasil e no mundo. E é uma coisa que vai até além de questão político-partidária, de teve a eleição do Milei na Argentina, mas uma coisa que transcende. Isso vai para campo cultural, econômico, para coisas, educação, para o campo pedagógico. E claro, a gente entende que existem forças políticas pressionando por isso ao longo da história. Então sim, é uma constatação muito triste de que os nossos piores pesadelos sobre autoritarismo, e certamente aquilo que é postulado em livros como os do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, ou do George Orwell, o 1984, parecem brincadeira de criança perto de muitas partes do mundo hoje. A China é o exemplo clássico, mas infelizmente a gente vê cada vez mais traços de política autoritária nos nossos países, e traços pode ser sim um eufemismo, como a senhora pontuou. O senhor Eduardo Delacha está falando, é o fim da picada. Bom, com o que vem aí pelo PNI, parece que pode ser mais o começo dela como compulsória. Eu fiz uma brincadeira, mas o direito sobre aquilo que vai no corpo dos filhos aparentemente não está muito sob debate, mas felizmente houve essa audiência, e haverá uma audiência amanhã na ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná. Tem outras pessoas envolvidas, e me avisem até no chat se vocês gostariam que eu continuasse cobrindo essa pauta. Eu planejo continuar cobrindo ela, mas a gente quer sempre também atender ao público. Eu vou continuar cobrindo ela, mas se vocês estão comprando a ideia de que essas informações são relevantes, me avisem e eu peço. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. Aí chega uma questão que, claro, o Epoch Times e qualquer veículo de mídia depende das visualizações para continuar no negócio. Mas isso não é nem questão de negócio, é questão do serviço público do jornalismo. Isso não está sendo debatido e discutido como uma imprensa livre, como um país com uma imprensa livre exige.
Então, fica aí esse questionamento. Vamos continuar cobrindo essa pauta? E se sim, eu vou estar tentando trazer cada vez mais entrevistas, cada vez mais atenção para isso, aqui pelo menos nesse podcast, nesse programa que eu apresento e na nossa cobertura. O Alexandre explicando, o YouTube é muito censurado, esse apito foi colocado propositalmente para o vídeo não receber strike. Exato, mais um strike vai deixar nosso canal 2 semanas fora do ar. Então, justamente. O Marcel Fukamizu falou, estava ótimo sua participação no NTD Evening News. Eu estive trabalhando aqui na matriz do Epoch Times com a cobertura do Milei e ontem tive a oportunidade de aparecer também. Claro, o pessoal que acompanha há mais tempo sabe disso, mas a NTD é uma marca subsidiária da Epoch Times. Hoje ela não está mais no Brasil, toda a operação aqui está com o nome Epoch Times. Mas nos Estados Unidos eles têm uma emissora de televisão chamada NTD e ontem eu apareci no noticiário, vou ver se a gente consegue colocar trechos disso para eu compartilhar essa alegria com vocês que também gosto muito desse contato entre nós, o público que está sempre aqui assistindo as lives. Vou ver se eu trago para a gente conferir juntos na sequência. Sequência, próxima live na quinta-feira. Quem é novo, terça e quinta-feira, 8h30 da noite. O Filipão, o senhor Filipão, falou: grande Marcos e Manu, trabalho incrível feito pela Epoch Times Brasil. Salve Maria. Excelente. Pessoal falando dos filhos pequenos. Pessoal elogiando a entrevista da Bia Kisses. Pois é, pessoal, a gente ficou muito contente que alguns médicos ajudaram. Uma médica em particular a quem sou muito grato, não sei se posso falar o nome, vou usar o nome aqui de doutora Ana, para não, caso ela prefira não ter exposição, mas sou muito grato a ela, que possibilitou essa entrevista. E vamos ver aqui sobre a eleição do Milei que o pessoal está falando. A Argentina tem sistema eleitoral tradicional, não tem urnas eletrônicas. Não posso comentar sobre isso diretamente no YouTube também, mas eu vou falar que o Milei chegou a, em muitos pontos do pleito, questionar a transparência ou inconsistências no sistema eleitoral argentino. Acabou por ser eleito e de lavada, né? O pessoal falou que o Trump estava bonito no vídeo. E quando eu vi esse vídeo nas redes sociais, teve muita gente comentando que o cabelo dele estava penteadinho mais para baixo, que ele estava com uma boa aparência. Agora aqui nos Estados Unidos está esquentando muito o clima político, as conversas, e estão tentando de toda forma, né, um indiciamento do Trump. Existe uma pressão clara por isso no judiciário em determinados estados de que saia alguma coisa contra ele. Esse é meu parecer pessoal, mas a quantidade de processos e a narrativa vindo do lado dele corroboram esse parecer. Bom, pessoal, aí vocês me mandem se vocês quiserem que eu responda mais alguma coisa. Estou voltando aqui atrás, lendo os comentários mais antigos. Pessoal falando muito das urnas argentinas. São Paulo capital, Manaus. Quem quiser comentar de onde está vendo, eu mando salve. Isso aí, vamos continuar cobrindo o tema. Bom, pessoal, na sequência, então, gostaria de fazer um pedido, trazer um anúncio também, que é mais uma medida que a gente está trazendo para conseguir continuar operando aqui no YouTube. Então, qual que é a situação? Eu tenho feito esse programa há algum tempo já, feito essas lives, além do meu trabalho como editor em outros aspectos aqui do Epoch Times e como correspondente para a edição americana. Mas eu tenho uma notícia agora que é muito bacana, eu estou animado. A gente vai estar abrindo um canal específico para meu trabalho com essas lives. As lives vão continuar transmitindo aqui, mas nesse canal você vai estar podendo ver cortes, bastidores, e muitas vezes eu quero discorrer pessoalmente sobre um assunto, quero pegar o celular e falar sobre um assunto, mas acabo não tendo meios de expressão para isso. Minhas redes sociais estão magras no momento, você também pode me seguir nelas para a gente mudar isso. Mas a gente vai estar com um canal para falar de bastidores,
para você poder me acompanhar na elaboração das lives, para a gente poder debater sobre outros assuntos que às vezes a gente não tem a oportunidade de cobrir aqui. E vai ser um espaço pessoal também para eu poder trazer algumas reflexões. Então você que gosta do meu trabalho, que gosta do que eu faço nessas lives, que quer saber mais de como é que são os bastidores quando eu estou elaborando tudo isso, a gente está lançando esse canal e eu vou encerrar essa live com um pedido. Olha só, esse canal acabou de ser criado e a gente colocou lá um corte de uma live anterior só para dar aquela estreia, para dar aquele empurrão inicial no canal. Ele tá com um nome novo que a gente vai dar pro meu programa, que é o Diante dos Fatos, porque aqui, Diante dos Fatos, eu teço essas análises e converso com vocês. Eu vou pedir que o pessoal da produção deixe o canal aqui no chat ao vivo. Você pode estar comigo, né? Nesse caso vai ser mais pessoal. Você pode estar comigo lá e eu vou estar dando bastidores, trazendo reflexões pessoais, trazendo aquilo que eu estou estudando, lendo para preparar essas lives. Eu vou poder estar contando com o feedback de vocês até para a gente estar, que legal, né? Preparando em conjunto o material das lives. Vou pedir que a gente coloque na produção aqui o vídeo, esse corte que está prestes a estrear. Você que já viu, você que ainda não viu esse corte, ele é sobre quando a Polícia Federal soltou um dos investigados naquele caso todo do Hezbollah no Brasil. Assista, curta, comente e compartilhe aquele vídeo, porque vai dar o empurrão inicial para a gente ter mais esse canal, que também não deixa de ser mais um meio da gente evadir censura, de ter mais um canal reserva, caso aconteça alguma coisa aqui, eu pelo menos poder continuar transmitindo esse programa. Certo? Vou pedir que o pessoal da produção deixe ali, ele vai estar... É um vídeo que vai estar estreando agora em instantes. Quem já viu, vê de volta. Você que não viu, foi uma cobertura da qual estou orgulhoso. Acho que a gente fez um bom trabalho cobrindo toda a questão do Hezbollah no Brasil. Uma coisa muito interessante, então fica aí o convite. Pedir que o pessoal solte aí no chat ao vivo e aguardo vocês lá para a gente dar o empurrão inicial nesse canal. Vamos tá soltando ali em destaque no chat ao vivo. Certo? E o meu muito obrigado a todos que estiveram conosco hoje. O meu muito obrigado a quem está conosco por WhatsApp e e-mail. Vou também encerrar por aqui para vocês poderem clicar e estarem lá. E a gente segue juntos. Estou muito animado com essa proposta que o Epoch Times trouxe para mim de também estar em contato com vocês numa via mais pessoal, estar falando com vocês de perto, estar trazendo bastidores. Certo? Vamos lá, seguimos juntos e aguardo vocês lá nesse contato mais pessoal que a gente vai ter também mais nesse canal. Meu muito obrigado a todos, uma excelente noite e a partir de agora, então com esse novo nome, toda terça e quinta, 8h30 da noite nesse canal e agora no canal novo, nós estaremos Diante dos Fatos, lá você vai ver cortes, bastidores e muito mais também. Uma boa noite a todos e até quinta-feira. É igual à sociedade livre. O jornalismo independente e o amplo acesso a informações são os pilares para a liberdade de uma nação. No Epoch Times, nosso trabalho é pautado em verdade e tradição, e nossa missão é cobrir grandes histórias que os outros não cobrem. Por isso, criamos nossa plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil, com conteúdos exclusivos e tópicos sensíveis que são barrados pelas redes sociais. Lá você encontra conteúdos como os documentários Os Zumbis da China, rastreando as origens da Covid-19, as origens sombrias do comunismo, séries com informações médicas que vêm sendo ocultadas do público e conteúdos que inspiram o melhor da alma humana, como a série Conversas ao Piano. Ao se tornar membro da Epoch TV, além de ter acesso a esses conteúdos exclusivos, você permite que possamos continuar trazendo informações gratuitas aqui em nosso jornal diário e levando essas informações para ainda mais brasileiros. Clique no link disponível na descrição ou escaneie o código QR que está na tela e torne-se um apoiador do jornalismo honesto. Sob o sistema comunista de materialismo dialético, tudo no universo não passa de matéria em movimento. Isso significa que você e eu somos apenas aglomerados de células físicas. Nossas almas, emoções, saúde mental e bem-estar não são partes da equação comunista. Assim como os moderados girondinos estiveram entre os primeiros a morrer na Revolução Francesa, ou como os democratas moderados são silenciados pelos socialistas democráticos da América, o comunismo favorece os extremos.
Na cultura tradicional, são dois elementos opostos, trabalhando juntos, em harmonia, para formar o todo. No entanto, isso foi invertido sob o Partido Comunista Chinês. Nos trabalhos selecionados de Mao Tse-tung, o Yin-Yang, que normalmente é um todo, é dividido em dois, com os lados em constante luta e combate um contra o outro. Sob as perspectivas espirituais do mundo, tanto no Ocidente quanto no Oriente, o curso da vida humana serve para temperar o caráter da alma. Em uma visão de mundo ateísta e materialista, apenas matéria ou progresso existem. O comunismo não quer que você tenha uma alma.